Lucas? Fala aí, Felipe, beleza? Não, tudo tranquilo. Olha, Fechar aqui as outras coisas. agora eu consegui colocar no vídeo aí quando você fala. Antes não conseguia gravar, agora eu consegui, aprendi aqui. Agora tá indo. Ah, é? Nos anteriores não tem. Não tem a sua voz. Parece que eu, Ah, que bom, né? parece que eu tô falando que eu tô louco. Falando sozinho. Mas tá certo, então. Agora tem. Ó, deixa eu compartilhar rapidinho minha tela. Vamos lá. Uma ideia aqui. Compartilhar tela. Aqui. Fazer assim, ó. Dividir aqui. Uhum. Aula aqui em duas partes, tá? Na primeira parte a gente faz a apresentação sua. Tá. Deu certo? Conseguiu fazer? Olha, eu consegui fazer. Se deu certo ou não, a gente vai ver. Boa. É, E aí na segunda parte, a gente vai fazer uma atividade orientada que é você fazer a modelagem da função exponencial. tá. Para isso, coloquei no portal, Peraí que eu tô nele aqui. se ele atualizou aí, eu coloquei lá embaixo a aula 6, uma base de dados. É a mesma que a gente estava usando, só que ela só tá mais pura, só tá os dados que a gente vai usar. E aí Uhum. fica um pouquinho mais leve. E aqui nessa aula 5, tem um link aqui, depois para você anexar o seu trabalho. Tá. Tanto. Aliás, o de modelagem exponencial, né? E é o de PPT, sabe o PPT? Sei. Você está fazendo? Você coloca aqui. Uhum. Depois que você fizer esse daqui, eu coloco um link para você colocar também. E coloco a aula aqui. Tá bom, tá Grava. ótimo. Show de bola? Show de bola. Beleza. Então vamos lá, deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela. Agora é com o senhor, doutor. Ih, rapaz. Peraí que eu tô. Opa, boa. Vamos ver se vai aqui. Você tá vendo a tela toda, né? Eu tô vendo a sua tela, eu acho. Você tá, Porque ele tá com você tá com sem dois, anotação. você tá com dois monitores? Tô com dois monitores. Eu tô vendo aquele lá que vê o próximo slide. Ah, tá. Então, pera. Então, A hora que você pedir para compartilhar a tela, você tem que pedir ele me dá, a hora. ele me dá opções. Eu acho que eu coloquei na errada. Vamos ver agora. Agora acho que foi, né? Boa. Bom, vamos lá. Com base no que a gente fez nos últimos encontros, eu desenhei aqui um slide de apresentação das perspectivas de estratégia de marketing para o ano de 2015, considerando que os dados foram analisados de 2004 a 2014. Uhum. As perguntas que vão ser respondidas nessa análise: como é que essas estratégias, a gente tem duas estratégias de marketing operando nesse período, a estratégia D e a estratégia S. Então, como é que essas duas estratégias se comportam por faixa de preços? Quando a gente segmenta por faixa de preço, será que elas têm o mesmo comportamento? Será que em cada faixa elas têm um comportamento diferente? É isso que a gente vai ver. Qual a tendência dessas estratégias considerando os últimos 10 anos? Ou seja, a partir do momento que a gente entende que existe ali um comportamento
a gente consegue prever a tendência desse comportamento para um próximo período. Essa é a tentativa para o ano de 2015. E quais as melhores opções por estratégia e por faixa de preço, ou seja, o que eu posso fazer para a estratégia D na primeira faixa, na segunda faixa, na terceira faixa e por aí vai. O primeiro passo que a gente fez foi... primeiro eu tenho uma introdução, né? Então, atualmente a empresa conta com duas estratégias, a B e a E. Uma análise de mais de 9.800 transações evidenciou que ambas possuem comportamentos distintos em cada uma das faixas de preço dos produtos vendidos. E a partir dessas tendências de faixas, iremos propor formas de maximizar a eficiência de ambas as estratégias. E a gente vai primeiro entender a concentração, ou seja, se a gente está falando de faixa de preço, quão representativas são essas faixas de preço? Aqui eu fiz uma divisão de lucro por quantidade, ou seja, quando a gente analisa as faixas de preço de 0 a 50, são 5 faixas de preço, tem mais do que elas, mas a gente vai ver que essas representam praticamente a totalidade dos dados. Quando a gente fala, por exemplo, em quantidade, eles representam 99% dos dados. E quando a gente fala em lucro, eles representam 90% dos dados. Ou seja, 5 faixas têm aí essa concentração quase global. Eu deixei essa última, que apesar de ser irrelevante no primeiro, ela traz alguma relevância, a última grande concentração aqui em lucro. Então, eu deixei até 250. Bom, além disso, eu consigo ver aqui que essas concentrações por faixa, elas também têm uma diferenciação por estratégia de marketing. Então, a gente vê, por exemplo, isso analisando o dado global, né, todos os 10 anos e as 9.800 transações. A gente vê, por exemplo, que na primeira faixa a estratégia S se dá um pouco melhor. Nas demais, ainda que por uma margem pequena, a estratégia D se dá um pouco melhor. Isso, de novo, na concentração total. Quando a gente olha pelo tempo, e aqui eu coloquei os períodos de 2004 a 2014, a gente vê que apesar de no global a estratégia D se mostrar melhor ali nas faixas a partir de 50, ela tem uma tendência temporal de queda, ou seja, por algum motivo ela foi se depreciando com o tempo, enquanto que a estratégia S tem uma tendência temporal de subida, apesar de que, se a gente observar aqui no período 10, que é o ano de 2013, ela inicia uma nova tendência, um ponto de inflexão que inicia uma nova tendência para baixo. Ou seja, apesar de ela ter ali uma tendência de crescimento, tem uma pequena mudança aí no último ano. A gente vai ver se isso se mantém e também por quais faixas de preço. Mesma coisa para o lucro, parece inclusive o mesmo gráfico, a gente só vê a diferença quando a gente vê ali a concentração e o encontro das duas retas, né? Então a estratégia D e a estratégia S se encontram no lucro um período depois da quantidade, que faz sentido. E novamente a gente vê que no último período a estratégia S, ela tem uma pequena queda, que a gente vai analisar se ela vai se estabilizar ou não, e a estratégia D, ela está sim em franca queda de lucro. Isso, de novo, para as faixas que a gente escolheu analisar, agrupadas. Quando a gente faz ali uma revisão por faixa, e aí já inclusive coloca uma tendência para o próximo ponto, a gente começa a entender como é que elas estão para a faixa, por exemplo, de 0 a 50. A estratégia D, como a gente viu, ela também está em franca queda e o próximo ponto projetado para ela é muito próximo de 0. Ou seja, ele tende aí a se esgotar essa estratégia. Enquanto isso, a estratégia S, que a gente vê ali no ponto 11, né, que é aquele ponto na reta que tem uma tendência de queda, a gente consegue ver ali que ele foi um ponto fora da tendência, mas que o próximo ponto tende a se ajustar, ou seja, apesar de a gente ter tido uma pequena queda, o próximo ponto ele ainda tende a ser positivo, a seguir a tendência ascendente da reta. Nas faixas de 50 a 100, a tendência segue de queda para os dois, ou seja, essa faixa especificamente ela tem a estratégia D tendendo a 0 e a estratégia S em tendência de queda, mas ainda não a 0. Mais ou menos ali em torno de 20 mil a 45 mil. Então, aí iniciam-se
faixas de tendência de queda para todo mundo. Todas as estratégias elas vão ter uma pequena queda a partir desta faixa de 0,50. Na faixa de 100 a 150, a estratégia D ela tende a zero, né? Ela vai entre 0 e 10 mil, enquanto que a estratégia S ela vai entre 10 mil e 22 mil. Então ela tem uma queda ali comparado com os últimos períodos, mas não é tão acentuada quanto a da D, que chega inclusive a tender a zero. Aqui ela tende exatamente a zero, no melhor cenário ela está zerada, a estratégia D. Já a estratégia S não, ela tende a ter ali em torno de 4 mil a 9 mil de lucro. Isso analisando só lucro, não estou falando de quantidade. Para a faixa do 200 a 250, de novo, a estratégia D tende a zero, enquanto a estratégia S, ela no pior cenário pode ir a zero, mas no melhor cenário ela pode representar 3 mil de lucro. E aí, a partir dessa análise, o que a gente recomenda que pode ser feito para o próximo período, considerando que nada vai mudar, ou seja, que a gente não vai ter uma nova estratégia, que a gente não vai ter um novo produto, que a gente não vai alterar, ou seja, que a gente vai fazer um pouco do que vem sendo feito e apenas mudando aí calibrando qual estratégia vai ter maior investimento, qual vai ser prioridade ou não. Coloco aqui que para o próximo período o ideal seria cancelar a estratégia D, ou seja, por mais que a gente veja que ela tem uma representatividade muito grande em algumas faixas de preço, a tendência dela é de queda em quase todas, e na maioria tendendo a zero. Ou seja, se a gente tem uma estratégia que tende a zero, o melhor seria cancelar ela e pegar o que seria investido nela e focar especialmente na faixa de preço de 0,50, onde a estratégia essa ela tem uma tendência de lucro, tendência geral de crescimento. Além disso, como a gente tem ali, que essa é uma faixa que concentra hoje 38% dos lucros, a ideia também é buscar um aumento, ou seja, um foco nessa faixa, que essa é a faixa que a gente está crescendo. Essa pode ser a nossa faixa foco, e não está tão disperso ali. Apesar de que seja interessante a gente ter várias estratégias, como essa que está dando certo, hoje acho que a gente pode focar nessa, através da estratégia S e nesse recorte específico de preço. E, bom, é isso. Legal. Você fala muito bem. Desenvolve muito bem a sua fala. Agora, a sua fala, sim, é muito bem desenvolvida e bem linear. Sobe lá no primeiro slide. Lá no primeiro. Tá, agora vamos um por um. Então, olha só. Esse primeiro slide aí ficou bom. Ficou muito bom. Não, até a ideia da figura que tem aí, que você quer fazer. Você está colocando uma escada de crescimento, já passa uma boa ideia. Vamos vai para o próximo. Aí a mesma coisa, as perguntas que você quer responder. Perfeito. Legal. Desce para o próximo. Introdução. A introdução. Perfeito. Muito bom. Essa ideia. Agora aqui, a concentração. O que acontece? Tem alguns detalhes. Primeiro, quando a gente pega essa tabela aqui de quantidade, para ficar mais fácil a leitura, é interessante dividir as casas de milhar. Tá. Entendeu? Isso daí é bom. Qualquer apresentação que você for fazer quando você tem casas de milhar, para ficar fácil, quebrar, colocar os pontinhos, né? 103, 10 pontos, 861, 30.063 e assim vai. Esse é um ponto. Tá. O segundo ponto. Tá vendo que sobraram bastante espaço em branco no seu slide? Sim. Então, assim, você podia aumentar essas caixas, essas tabelas, e aumentar as fontes dela. Tá. Ok. Aí você pega o total. E aquilo que você quer destacar, que no caso seriam as duas primeiras faixas, você pode colocar um destaque nelas. Entendeu? Entendi. Pode ser uma cor diferente, um quadriculado, aquilo que você achar interessante. Essa é a primeira coisa. Tá. Aqui por aqui. Essa segunda tabela que você tem aqui, além da mesma coisa, ocupar o espaço todo, destacar aquilo que você quer achar interessante. Aqui no lucro, quando a gente fala de dinheiro, então é interessante colocar aqui reais. Então, lucro total, colocar o R cifrão.
Outra coisa, tá vendo que você coloca, tá vendo que tem assim, ó, vírgula 32? Como a gente está trabalhando aqui, por exemplo, só a primeira faixa na ordem de 2 milhões, tá vendo? Tá, tô vendo. Esses centavos aqui, para todos eles, os centavos se tornam irrelevantes. Tá. Não sei se você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Claro, claro, é em escala, né? A gente está Sim, falando em 2 milhões, 32 centavos é uma escala insignificante. exatamente. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, quando você está trabalhando com números muito grandes, na ordem de milhões, como que está acontecendo aqui, geralmente você coloca na casa dos milhões. Então, você escreve aqui, ó, 2,3, por exemplo, Tá. esse primeiro número. E aqui em cima, onde está escrito lucro total, então você coloca lucro total, abre um parênteses, coloca cifrão milhão e fecha, porque daí a pessoa sabe que está trabalhando em milhões. O número fica mais limpo, não tem tantos números, e fica fácil para a pessoa ver. Então aqui embaixo, aqui em cima seria 2,3, aqui embaixo seria 2,0, aqui seria 0,7, aqui seria 0,3 e aqui seria 0,1. O Uhum. último aqui de 200 a 250. Entendeu? Porque daí a pessoa sabe que ela está trabalhando com a escala de milhão. Quanto mais, quanto mais os valores vão se aproximando a milhão, bilhão, geralmente no mercado financeiro trabalha muito com milhão e bilhão, aí você sempre fecha nessas escalas. Tem uma padronização que é para DRE, Tá. demonstrativos de resultados em exercício e tal, que eles usam em milhares, casas de milhares. Isso é um padrão. Você começar a pegar, a gente sai na Folha, sai num monte de lugar, ou se não qualquer relação com o investidor de qualquer banco, você vai ver que eles usam em milhares. E na Uhum. apresentação que eles vão fazer para os investidores, né, nas relações com investidores, o pessoal usa milhão, entendeu? Porque daí os números ficam mais limpos, né? E Sim. aí fica naquela escala que você mesmo viu, 32 centavos é irrelevante, próximo a 2 milhões. Está muito bem Perfeito. claro o que você está falando, aí, ficou bem claro, dá para fazer bem essa comparação mesmo. A faixa de 50 de preço entre 0 e 50 tem 73% em quantidade e equivale a 38% do total de lucro, né? Isso. De 50 a 100 você tem 21% em quantidade, que equivale a um terço do seu lucro, né? Que é 33%, assim vai. Show de bola. Outra coisa é colocar o período. No caso aí, esse período aí é de 2004, você falou, né? Até 2014, alguma coisa assim. Aqui Isso, nesse isso. slide é interessante você colocar o tempo que você está olhando esse cara. Entendeu? Tá. Tá certo? Porque daí o que acontece? Numa apresentação, se ainda mais tiver várias pessoas, enquanto você está falando, as pessoas estão olhando o seu slide. Entendeu? De repente ela se perde, ela simplesmente estava olhando o slide e não se deu conta que você falou, olha, é do ano tal ao ano tal. Então, se você coloca, você pode colocar do lado da concentração, do seu lado direito aqui um período de tal a tal, mas enfim, de tal maneira que fica destacado, que a pessoa sabe o que você está avaliando, Entendi. Perfeito. tá? Próximo. O próximo acho que vai ter os mesmos pontos, né? Isso, os mesmos pontos, aumentar, destacar. Aqui é bem legal essa análise, né, do percentual por linha. Colocar o período, isso é legal também. Tá. Fica bem bom. Slide 3, slide 4. Próximo. Aqui acontece o seguinte. Você colocou quantidades, perfeito, aqui em cima. Então, você sabe que o eixo que você está trabalhando aqui em quantidades. Como é quantidade, não faz sentido ter o vírgula 00. Tá. Entendeu? Outra coisa, você Uhum. pode aumentar esses números aqui. Imagina que você está numa tela, num telão apresentando, ou só numa TV grande dentro de uma sala. Uhum. Quanto maior os números, melhor. Tá. Tá? Isso sempre, assim, quanto maior os números, fica mais fácil para as pessoas verem o que você está mostrando. Outra coisa, aqui embaixo é ano, não é? Então, É. é interessante colocar os anos, entendeu? Aqui para Tá. ver o que está acontecendo nessa série temporal, porque isso aqui é uma série temporal, é o ano, são quantidades que vão decorrendo ao longo do tempo, então é uma série temporal. Show de bola. Mesmo.
Isso, aqui é a mesma coisa, aí pegar a legenda e jogar embaixo, colocar o ano aqui embaixo, que você está trabalhando com lucro. Aqui é a mesma coisa, tá? É, tem o 00 aqui, ok. Aqui, esse lucro, como você tem até 180 mil, você pode colocar essa casa aqui para ficar mais, não tanto poluído com tanto zero, pedir para o Hum, próprio Excel colocar na escala de milhar, ele coloca para você. Então, ficaria 20, 40, 60 e tal. E aqui em cima do gráfico você colocaria R cifrão 1000, tá, entendeu? entendi. Destacado, R cifrão 1000, ou seja, trabalhando na escala de milhar, entendeu? Fica bem Hum, destacado. E outra, quando você apresenta, imagina assim, você está numa empresa que o pessoal já sabe como que funciona o comportamento dessa empresa. Então, trabalhar com os números em milhar para eles é comum. Eles sabem que é em milhar, que é em milhão, porque o pessoal está sempre vendo isso, né? entendi. Faz sentido. Próximo. Aqui é o seguinte, tá vendo que no primeiro gráfico aí, previsão da estratégia D, Uhum. a mesma ideia, colocar em milhares, pode, Tá. pode tirar as vírgulas. E outra coisa, tá vendo que tem série 1, série 2? É interessante colocar o nome nas séries, mas eu acho que a série 1, que é a cinza, ela não precisaria estar aí, né? Eu não sei o que que é. Ela é tempo. Ela é 1, 2, 3, 4, 5. Hum, ela não precisaria estar aí. Tá certo. É só a série 2. Outra coisa, como você está Peraí. falando de lucro, bom, falando de lucro pode ser negativo mesmo. Pensando em lucro, negativo significa prejuízo, é isso mesmo. É, mas também faz sentido para análise que a gente não tem nada, um custo, né, para somar o lucro. Ah, Mas eu entendi que outra às coisa, vezes pode falar. ele poderia ter o limite zero, né? É, outra coisa é colocar, né, de novo, a unidade, no caso é reais, aqui, quando Tá. colocar em milhares, reais, mil e destacar. Novamente, tem bastante parte em branco no slide, você pode aumentar esse gráfico de tal maneira que você consiga até aumentar as fontes, né? Colocar os anos, né? Ao invés de 1, 2, 3 a 9, colocar o Uhum. ano que você está trabalhando, e aí você consegue aumentar a escala, né? E aí, como você só tem uma linha, vai ter uma linha, você não precisa nem da legenda, que o pessoal já sabe que está trabalhando com, se colocando reais, mil, e é uma tendência gráfica para previsão de lucro. Então, assim, previsão de lucro 2015, estratégia D, né? E aí, sendo maior, mais destacado, você consegue ocupar mais espaço. Em geral, pelo menos o que eu tentava sempre fazer é ocupar o máximo possível do espaço do slide. Não necessariamente ser carregado com informação, não é isso? Não precisa carregar com informação. Mas se você vai trabalhar os dois gráficos, eles podem ocupar o máximo de espaço possível ali, que fica bem fácil para as pessoas olharem. Isso é um Entendi. ponto. Um outro ponto, como você tem dois gráficos aqui, uma coisa que te ajuda é colocar os dois na mesma escala. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: esse aqui começa em menos, o primeiro começa em menos 40 mil e vai até 180. O segundo vai de Outro vai 0 até ter. 180. Se você deixar Uhum. todo mundo na mesma, fixado na mesma faixa da escala, fica fácil Uhum. até para você comparar os dois, entendeu? Entendi. Consegue comparar os dois. É uma coisa bem bacana, porque aí quando você coloca dois gráficos desse, a primeira mensagem que você passa aí é de uma comparação, entendeu? Tá. Você fala assim, se você fala assim, quero trabalhar somente o gráfico D, então um slide somente para D, um gráfico para S. Você coloca os dois juntos, a primeira coisa que a pessoa vai olhar e vai fazer vai ser comparar. É instintivo, entendeu? Uhum. É instintivo fazer uma comparação dessa. E é isso. Essa é a primeira faixa. Aí a próxima Eu acho que slide, mesma coisa, tá. mesmas observações, colocar os valores, escalas, tirar a série 1. Uhum. No S você colocou somente uma série. Né? Colocar que está trabalhando com valores em reais. Né? Isso é importante. Próximo. Ah, tá. É a legenda do eixo Y. É, é as mesmas observações que eu fiz no outro. Uhum.
Aqui também as mesmas observações. Eu acho que agora vão até se repetir, porque eles são sequenciais. Isso, são as mesmas observações também aqui. Quando você já voltou a trabalhar? Você está procurando trabalho? Como que é? Como que você está? Isso, pronto. Na empresa que você entrar, em geral, não é todas as empresas, mas grande parte delas, principalmente que tem logotipo, tem cores e tal, Uhum. muitas delas, elas já têm uma apresentação base pronta. O que é isso? É tipo uma apresentação de slide mestre. Já tem Ah, o Pantone da empresa, né? As cores da empresa, qual que ela usa, como ela usa os slides, né? E uhum. isso é legal. Quando você for fazer uma apresentação, ver se já não existe uma coisa assim, ou se não já pegar uma apresentação que que o pessoal está acostumado a fazer, seguir aquele padrão, porque senão de repente você gasta um monte de tempo quando você vai fazer a primeira apresentação para o seu gestor, ele fala, puxa, tem um slide, aí você tem que refazer tudo. Então você já Sim. vai com esse passo, isso te ajuda bastante, tá? Guia de marca também, né? Às vezes cor, essas Isso, coisas elas falam da exatamente. própria. Mas você fala muito bem, você desenvolve muito bem a ideia. Pô, que bom, né? Acho que para uma primeira vez, né, foi desafiador, assim. Eu fui colocando o raciocínio que a gente teve no Excel, mas acho que tem também muito campo para melhorar. Você vai fazer até você ficar bom, fica tranquilo. Isso é exercício, treino. Treino que eu falo assim, é fazer. Não tem Sim. teoria numa coisa dessa, assim, entendeu? Você tem que fazer até ficar bom. Como qualquer profissão, né? É prática, tem que praticar. E o senhor vai praticar. A próxima prática agora é o seguinte: lá Tirar aqui então. naquela base de dados lá, pode abrir ela aí que eu coloquei lá, pode abrir ela aí, compartilhar a tela comigo, que eu vou explicar para o senhor o que o senhor vai fazer. Você disse que você colocou uma mais limpa aqui, né? É, Ih, chamei de aula 6. vamos lá. Isso. Qual que é a ideia aí? A ideia é você. Tá vendo a coluna E, chamado total acumulado de óbitos? Sim. Então, agora, na aula 5, a gente fez a coluna D de dado. A gente trabalhou com a coluna D, certo? Uhum. Agora a gente vai trabalhar com a coluna E, Tá. tá? Tentar entender. Isso, exatamente. Tentar entender. Aí, ela aí, ó. Primeira coisa você já fez. Tentar entender como que a gente faz. Os passos são os mesmos que o outro. Uhum. Lá, eu coloquei lá o PDF também, lá na aula 5. São os mesmos passos. Qual que é a ideia? É você tentar entender como está isso daí, modelar e ver como ficou o seu modelo, Tá. tá? E aí, tem um detalhe que dá para fazer aí, que é fazer uma relação entre o total de óbitos com o total de casos, entendeu? Entendi. Uhum. E tentar gerar uma funçãozinha em cima disso. Ou seja, como que é o óbito relacionado aos casos. É isso que o senhor vai brincar aí. Tudo bem? Certo. Então é o seguinte, são 3 e 9 que eu tô vendo aí no seu aparelho, aí, seu relógio. Às 4 horas eu entro em contato com o senhor de novo. Tem 55 minutos para brincar. Sem pressa, tá? Sem pressa. Volta lá no PDF.
vê, faz o negócio com calma. Se precisar, me chama no WhatsApp, eu entro de novo, a gente entra via Hangout de novo, sem pressa. Faz entendendo o negócio. Só que é importante você fazer sozinho. Porque agora que surge a dúvida, você entendeu? E quando eu tô fazendo, parece que tudo vai beleza, que eu já, né, faço daí, sei lá quanto tempo na minha vida esse negócio. Mas agora que você vai fazer, vai surgindo as dúvidas, acontecendo. Aí você me chama, a gente entra no Hangout de novo, a gente faz, tá certo? E vamos indo. O importante é você colocar a mão na massa e ir entendendo o que está acontecendo, tá? Tá ótimo. Lá tem o PDF. Se precisar, pode me chamar. Eu abro o Word aqui de novo. Eu abro as equações com você, mostro para você como que é. Mas o importante é você fazer e ir entendendo o que está acontecendo. E depois que você modelar, a gente vai interpretar os parâmetros do modelo. Que agora é uma parte técnica. Depois vem a parte de interpretar os parâmetros do modelo. Sacou? Tá certo. Vai gostar. Vai com calma. Bom. Fica aí, toma um café. Entendeu? Tá certo. Sem pressa. Às 4, então, eu te mando o link aqui. Beleza. Ou você me manda, o que for mais fácil. Fechadíssimo. Eu não aguardo. Tá bom. Eu vou te falando via WhatsApp. Abraço. Vamos ver aí o que você fez. Compartilha comigo aí. Fiz muita coisa, nada muito... Vamos lá. Ó, primeiro, o que eu fiz? Eu demarquei aqui quando que começa a primeira morte. Para ter o tempo 1. E aí coloquei essa cor. Peguei o tempo de primeira morte. Então os números de morte. E logaritmizei ele. Porque eu vi que isso daqui dava uma exponencial. Cadê? A partir do dia 1, ele dava... Esse aqui é a partir do dia 0, que ou seja, vai ter muito tempo sem nada acontecer. E aqui a partir do primeiro óbito. Dá também o início de uma exponencial. Ainda não tem esse ponto tão claro, mas aqui dá para ver melhor. E aí, criei o logaritmo do número de óbitos. Certo. Deu esse valor. E aí, a partir desse valor, eu criei uma nova reta, que foi essa daqui. Tá numa grau 5 aí, né? Um polinômio grau 5. Então, essa foi a que ajustou melhor. Tá. Só que, quando eu transformo ela em fórmula, peraí. Curva grau 5. De óbitos. Não é uma reta, tá? É uma curva, é um polinômio. Certo. Não, só para colocar o número mesmo. E aí, quando eu coloco aquela fórmula de grau 5 aqui, ele estoura. Ele vai acompanhando razoavelmente bem. Em um determinado momento, ele estoura. Ele vai para 7, 8 e acaba em 48. Certo. Aí o resíduo estava muito alto. Eu tentei outras fórmulas. Depois eu tentei uma de grau 4, que ele estoura menos, né? Ele vai para 10, enquanto o real é em 7. E a minha última, então também não tentei ele, porque eu achei um resíduo muito alto, né? Se a gente parar para pensar. E aí a minha última tentativa foi pegar um último ponto aqui, até a partir do momento que eu acho que tem uma tendência linear. Separei isso, né? Que eu entendi que dava aqui no dia 22, que ele tinha uma tendência linear, e testei a tendência linear nele. Tá. A tendência linear deu um número, a partir do dia 22, até que parecido, né? Então, aqui é o resíduo da linear. E aí eu fui tentando alguns outros a partir desse pequeno trecho. Que, por exemplo, eu vi que na tendência linear, ele tem um resíduo com tendência de polinômio grau 5. Falei, opa, então se ele tem tendência de polinômio grau 5, se eu substituir a original por polinômio de grau 5, talvez eu tenha um resíduo menor. E não fitou tão bem assim. Inclusive a linear fitou melhor. Tentei um de grau 3 também,
A que fitou melhor foi essa linear a partir do dia 22. Uhum. Deixa eu ver até quanto que tá o R quadrado dela. Não, área de plotagem não. Não é lá. Não, tá bom, 0,98 é muito bom. Para uma redução, né? Eu forcei ele a dar uma reta, não sei. Enfim, tava nesse nível de apanhado aqui. Então, volta. Tá certo o que você fez, é isso mesmo. É trabalhoso mesmo, tá? É isso aí. Brincar com tentar achar um modelo que se ajuste aos seus dados não é fácil. É pancadaria mesmo, vai e volta, testa, retesta, é isso aí. Esse é o trabalho, esse é o job, né? Como eu falei para você ontem, quando fala modelista tem um glamour, né? Glamuroso falar nisso daí, só que você vê que não é fácil. Não, é um trabalho É de quebrar a cabeça, voltar. Exatamente, é um trabalho assim, de quebra-pedra mesmo, vai e volta, tenta, tem vezes que você passa, sei lá, 3, 4 dias indo e voltando, tentando achar alguma coisa, entendeu? Que se ajuste, tentando e vai melhorando o seu modelo. Volta lá nos primeiros gráficos, vamos conversar algumas coisinhas bacanas de lá. Né? Tá. Isso, esse daí, o que acontece, ó, esse primeiro aí, esse gráfico de exponencial. Nesse gráfico, onde você começa é o gráfico puro, né? Esse daí não tá, o eixo ainda não tá ainda em LN. Perceba que esse movimento que ele faz aí é muito parecido com o movimento que a gente viu de infecção, pessoas infectadas, lembra? Sim. Tá? E isso vai ser por aí mesmo, porque como a gente tem uma quebra, lembrando o modelo anterior, que a gente tem uma quebra, né? Começa muito rápido, depois ele vai diminuindo, depois a gente vai vendo que ele vai mudando lá. A expectativa dos números de óbitos é que acontecesse isso mesmo, ou seja, você vai diminuindo os infectados, logo você vai diminuindo os óbitos. Então até aí tudo bem. O que é interessante no gráfico de baixo, aí, nessa curva de óbitos logaritmizados, aí embaixo, é tentar encontrar um ponto, ou os pontos, digamos assim, aonde a curva começa a ter as suas inflexões. O que é inflexão? Onde ela muda. Então, o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, onde está escrito assim, ó, de 0 a 5 no eixo X, dá um clique duplo nele, coloca a escala de 1 em 1 que vai conseguir te mostrar. Formatar eixo. Isso. Tá. Aqui onde está principal, unidades principal 5, coloca 1. Por favor. Isso. Olha só, vamos olhar essa curva aqui. Se você dá um clique na equaçãozinha aí, na caixinha da equação, aqui eu não consigo. Isso. Aumenta a fonte dela, por favor, que eu não consigo enxergar de. Legal. Não, demais. Não, tá ótimo. Só para que eu já consigo ver aqui e te falar. O que acontece, ó? Vamos dar uma olhada aqui. Apesar de você ter jogado uma curva de grau 5 aí, uma polinômio 5, se você olhar o coeficiente desse polinômio tá 10 a menos 6, tá vendo? Sim, 10 a menos 6. Então aqui já está muito pequeno. O que ele está querendo mostrar para você com isso daqui? Que esse valor dele aqui é muito pequenininho. Uhum. É que como se ele estivesse jogando o valor aqui que está colocando aqui praticamente a zero. Entendeu? Ele está te dando um cacarequinho de nada, esse ajuste. Já está começando a ficar cada vez mais relevante. Tanto que você começa a perceber isso daqui a partir do grau 3, tá vendo? A partir do grau 3 é 0,0082. Então, aqui, esse coeficiente aqui, esse multiplicador do x elevado à terceira, já vai jogar esse número de x à terceira para baixo. O grau 4, mais para baixo ainda. Então, aí você começa a notar assim, tá, onde começa a ajustar melhor? Um grau 2. Um grau 2 tem um coeficiente bacana, por exemplo, é uma ideia. Tá? Mas você começa a ver
que mesmo aumentando o grau do polinômio, ele não vai ficando tão bom quanto você esperava, ou o argumento que você tem, né, o monômio ali, esse coeficiente vai ficando tão pequenininho que na conta ele vai ficando irrelevante. Esse é um primeiro fato, tá? Você, tipo assim, puta, vai ajustando cada vez melhor. Vai, mas a questão é melhor quanto, né? O quanto que compensa colocar isso. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Que é legal sempre analisar os parâmetros. Outra coisa, você nota o seguinte, se você observar do ponto 1 aqui no eixo X, onde você começa a série, né? Até mais ou menos aqui o ponto 10, ó, do ponto Tá. 1 ao ponto 10, ele é bem curvo mesmo. Uhum. Faz essa curvinha. Depois aqui, do ponto 10 para frente, ele tem uma curva, ele tem já fica mais reta, perdão, né, do ponto Sim. 10 até o ponto 20, 19. Ele tem uma inflexão, ele tem uma certa angulação, e depois do ponto 19 para frente muda a angulação dessa reta. Sim, acho que dá até para colocar aqui, né? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Uhum. E isso foi devido aqui, nesse carinha aqui, você tem que representar, tem que ter um comportamento, digamos assim, similar ao que a gente viu na infecção, porque para o cara virar óbito ele tem que ter sido infectado. Certo. Você consegue concordar comigo? Porque, né, Consigo. ele morrer por coronavírus, ele tem que ser infectado por coronavírus. Se as curvas de infecção começam a mudar, as curvas de óbito vão ter que mudar também. Eu coloquei eu fui até um pouco mais conservador. Eu coloquei antes essa curva, que foi a escolha que eu fiz lá do dia 22, né? Mas é real, ele tem aqui E faz, uma tendência. faz sentido também, é uma boa escolha, não é ruim, não. Aqui, ó. Ele tem uma Tanto que tendência. o interessante a partir do dia 22, se você notar, é que ele dá uma subidinha e ele começa a cair de novo, né? Tipo uma ondinha, não é? Sobe e desce. Isso. Esse subir e descer dessa ondinha, como você fez uma reta, você viu no gráfico de resíduo. É verdade. Porque o Tá gráfico aqui. de resíduo nada mais é que a diferença entre o ponto calculado pela curva teórica e os pontos reais. Esse ponto real faz uma espécie de uma onda em torno da reta, não é? Para si, começa embaixo, em cima, embaixo, em cima, não é? É o que você vê Aqui. no gráfico do resíduo. Essa E tá. aí, ó, linha de tendência linear, que é aqueles pontos que você pegou a partir do dia 22. Ele dá uma subida aqui. Isso, aqui, ó, são esses pontos aqui em cima do gráfico de resíduo, tá vendo aí? Do ponto 2, 3 e 4, 5. Sim. Como você faz a diferença entre a reta teórica e o ponto real, tá certo? Essa onda que você vê é essa onda que você vê no resíduo. Entendeu? Perfeito, sim. Tá certo? O resíduo está te mostrando essa diferença. O que acontece? Aqui você tem menos pontos, ok. Se tivesse muito mais pontos, de repente, isso daqui ficaria oscilando em torno de zero. Tudo bem, é o que você precisa para sua reta, né? E outra, você pode perceber que também a diferença entre os pontos não tão grande, então 0,06. Sim, é. Entendeu? Até que não há tão grande assim. Ou seja, aqui já está ficando legal, já está tendo um ajuste bom. Isso significa que a curva está se estabilizando. E esse estabilizar está relacionado com o que está acontecendo lá com a infecção. Entendeu? Perfeito. Acho que eu tenho aberto aqui o gráfico da. É esse, né? Não, esse é o meu. É esse. Que é o que a gente recortou e. Isso. Cadê o geral dele? A gente consegue ver melhor. Que aqui, né? Seria esse ponto. A partir desse ponto, traçar uma nova reta. Exato. Perfeito. Agora, pode Pode falar. falar. Não, eu ia te perguntar se, com esses resultados, eu conseguiria
dar sequência na linear para prever os próximos pontos e aí exponencializar eles para ver quanto que isso representaria em número real. Perfeito. E aí, o que acontece? Você pode, como que a gente pode ver se isso aí dá certo? Aqui você tem até o dia 15, não é? Pega, E, volta um pouco para sua esquerda a sua tabela. Isso, você está usando aqui esses pontos de 1 a 9, não é? exato. Então a gente tem, hoje é dia 23, então vamos pegar até dia 22. Então 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ou seja, completa a série do 9 aqui, seria até o dia 22. Eu não sei até onde com essa data. Então vai dar 16, né? Puxa a série de dados aqui, do 15 para baixo também. Vê. Boa. Agora a gente vai fazer uma coisa simples. A gente vai fazer assim. Pega aqui essa linear, continua para baixo, que ela vai continuar o 16, 17, 18 aí. Boa. Aí você vem aqui, coloca a exponencial desse amigo. Posso colocar em outra? Onde você Aqui. quiser. Isso. A exponencial, na verdade, vai ser o valor real, não é? Então. O valor calculado, digamos assim. Puxa uma coluna à sua direita. Tá. A direita aqui, ó, na coluna Q. Que é de Tá. isso. Aí coloca na coluna no Q79. Aí você vai colocar ESP da coluna M79, isso. Beleza. Desce. Tá, aí você tem a quantidade, certo? Agora a gente quer saber se daí funcionou ou não. Entra no site do Ministério da Saúde Corona, eu acho que é qualquer coisa assim. Covid, isso, perfeito. É o primeiro aí, é esse aí. A gente vê como ficou. Casos por dia. Isso, ó, o amarelinho aí é o óbito, tá vendo? Tá. Aí, ó, a gente vai pegar a partir do dia 16. 14, 15, 16. 1924. Ó, você calculou 1927, não tá ruim. Tá. Legal. Vamos tentar ver mais um aqui. 17. Nossa, mas é 2141 por 10. Tá muito bom. Caramba. Ele foi chutando bem depois daquele período. 2,347. E aqui ele deu uma. Aumentou demais. Aqui talvez ele já tenha. Bom, uma nova tendência. Mas não tá. Você errou por 50 casos. Não tá ruim, não. Vamos ver o próximo. Segue vendo. Esse foi o 18, né? É. 2462. 24, 62. Aqui eu acho que ele já começa a ter esse erro. Aumentou bem comparado com os outros. Aqui eu estava prevendo 2,600. Talvez já não seja 2,575. Ou seja, a curva começou a ter um novo ponto de inflexão. Ela começou a inclinar mais. Sim. Né? Eu superestimei.
A inclinação dela. Aí o que acontece? Então perceba que a gente está sempre. E não tá ruim, não. É isso mesmo. Tá? Esse é o job. Como eu falei para você. Uma forma. O que a gente está fazendo é sempre assim: a gente viu o total de infectados e o total de mortos. Uhum. Outra coisa que dá. Que a gente que pode tentar se fazer a modelagem, digamos assim. É o total de casos por dia, que é a coluna E, ou D, total de casos por dia puro, não acumulado, não acumulado, ver se existe como fala, um padrão Novos casos, né? de Aqui é a D. novos casos, exatamente. Vamos lá. Para ver se existe um padrão, a ideia seria modelar isso daí, porque depois você sempre vai somando, né? Esse é o primeiro ponto. A mesma coisa para o número de óbitos. Não, pro número de óbitos? Não foi isso que a gente já... Novos por dia. Ah, tá, desculpa. Rapaz. Tá vendo? Ela é mais chatinha, mas é possível. Como é que seria isso? Exponencial, talvez. Mas que E oscila, essa... né? Oi? Mas que oscila É, o problema. bastante, né? Exatamente. Se a gente recortasse, talvez aqui, ele conseguisse. Não, se bem que não. Esse número tá bem. Tá, pelo menos aqui até o 21, em que isso deixa de ser zero. Vamos ver se isso melhora. Isso é por aqui, né? A partir daqui não tem mais número zero. Ok. Não. Não, nem nessa. Não. Ó, volta na exponencial só um pouquinho para te mostrar uma coisa. A gente conversar. Perceba o seguinte: ela segue uma tendência exponencial. Sim. Só que ela fica oscilando em torno dessa curva média que é exponencial, tá vendo? Tanto Uhum. que se você jogar o r quadrado, ele vai dar um r quadrado não muito bom. 86. Não tá ruim não, viu, cara? Não tá ruim não. Assim, não tá ruim não. É um r quadrado bacaninha. A questão é que, como está trabalhando com vidas, é sempre complicado, mas não tá ruim. Né? Se você jogar a equação, uma forma é você jogar a equação, ver como que fica essa equaçãozinha, clicar nisso, e passar a calcular as coisas a partir dessa equação. Só que daí você está calculando ponto a ponto. Sim. Tá? De novos casos, né? Exatamente, de novos casos por dia. Quais são os novos casos por dia? E aí ver como que ele se comporta com o tempo. Se ele vai cada vez mais ficando próximo ou não. Uhum. O que é interessante notar é, por exemplo, a partir do dia 29, 30, esse pico que você tem aqui cai, tá vendo os novos casos? Sim. Depois começa de novo. Tá vendo? E tem um pico, tem o 29, 30, ele cai pro 33, aí fica abaixo, 33, 75, de repente aqui em 37 já começou a subir bem rápido, tem uma aceleração de novo nesse pedacinho aqui. Uhum. Isso aqui é devido aos confinamentos. Aí o pessoal vai cansando do confinamento, né? Por isso que, puf, Tá. história. Entendeu? Se a gente dividisse aqui, será que a gente não.
A gente não tinha uma nova tendência? Dá para dividir, dá para fazer. Sim, dá para fazer tudo isso sim. Uma boa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo esse 26 e meio aqui? 26.542,542? Sim. Tá. O que ele significa aqui? Ele é a taxa de... Olha só. Imagina que você tem o tempo zero, ou seja, x é zero. Certo? Qualquer coisa elevado a zero é 1. Perfeito. Então, e elevado a zero vai dar 1. Então, o resultado desse negócio aqui, quando o x for zero, é 26,1542, certo? Certo. Isso aqui, esse cara aqui é o seu intercepto dessa exponencial. Ou seja, ele está falando assim, ó, tudo começa para eu conseguir fazer com 26,40, com 26 mortos. Isso que tá falando. Entendi. Tá? Isso aqui é onde vai interceptar. Entendeu? Ou seja, a gente sabe que isso não é real porque começa com o número 1. Não começa com 26. A questão é que como você tem uma explosão e você tem esse movimento volátil aqui, por isso que você vai para esse 26. Entendeu? Sim. Principalmente devido ao final da curva. Bem mais volátil. Se você fizer um modelo, por exemplo, que vai até o dia 11, você vai ver uma coisa. Conforme você vai fazendo, você vai aumentando pontos, você vai perceber que esse 26 vai mudando. A mesma coisa com esse número aqui, o 0, eu não consigo ler, que tá muito pequenininho, mas é o... 13. Deixa eu aumentar aqui. Isso, 0,359. Conforme você vai aumentando pontos, o modelo vai ficando mais ajustadinho e vai melhorando para você. Tá? Isso é um fato. Aqui eu confesso que eu não sei exatamente. Eu partiria para um recorte, né? A partir daqui do dia 3, mas ele me dá muito pouco dado. São 4 dias com uma nova tendência. Tudo bem, você consegue criar uma coisa. Quer ver uma coisa interessante? Mas, bom, duas coisas que eu vou falar para você. A primeira é assim, ó. Apesar de eu ter colocado uma aula 7 lá, essa aula 7 é para a semana que vem só. Tá. A gente vai continuar essa aula 6 amanhã. Tá certo? Porque a gente vai brincar um pouquinho por estados para ver o que está acontecendo. Tá bem. O segundo ponto que eu vou falar para você é... Se você quiser continuar para amanhã, você vai ver que vai aumentando a quantidade de tarefas, que vai aumentando a quantidade de aprendizado, informação, etc. É o seguinte, se você pegar até o dia 13, você colocou data 13 aqui, e modelar até aqui, vou fazer até o 13. Tá? Esquecer o resto dos dados, tá vendo? O ponto da data 13, eu não sei qual que é. Você vai achar uma curva. O interessante é você pegar essa curva e modelá-la, e depois que você modelar, fazer uma previsão para ela, quanto que seria o valor do dia 37. Tá? O que eu estou querendo dizer para você, isso aqui é por quantidade pontual. Pensando no total de óbitos, seria você pegar o início da curva, quer ver? Volta lá à sua direita. Lá para os outros gráficos iniciais que a gente está trabalhando. Vou deixar esse daqui. Pode deixar, não apaga não. Tá bom isso aí. O que eu tô querendo falar para você é o seguinte. Se você fizer um modelo, somente desce um pouquinho esse aqui, curvas de logaritmos de óbito aqui, que pegue, por exemplo, até o dia 10, tá certo? Do 0 ao 10, tá? Do 0 ao 10. Aí você pega, você calculou a curva, você tem os coeficientes, você tem os parâmetros da curva, maravilha. Aí você pega e calcula por essa curva do 0 ao 10 o ponto 32. Ou melhor, 31, né? Que o que você tem o último aqui é 30. Certo. Calcula o ponto 30, que é o que você tem real. Dá uma olhada no tamanho da brincadeira que seria. Entendeu? Uma tendência completamente diferente. Ele achata aqui, né? Ele assume uma nova tendência que é bem inferior ao que se eu deixasse a coisa acontecer. É isso aí. A curva...
tentei É fazer achatando. aquele exercício de colocar umas retas, né? Falar, vamos Sim, ver quais eram as tendências lineares desde sempre. Aí você vê que a partir aqui do 8 até, não sei, aqui, né, o 18, ele teria uma, depois ele teria uma nova, e uma mais achatada ainda que a partir do 22. Ou seja, que ele foi criando novas tendências lineares. exatamente. Agora você imagina o seguinte, fazendo tudo isso, que é assim, fazendo tudo isso o seguinte, se você notar até o dia 10 e ver até onde iria, e todo esse achatamento de curva, e tudo que está acontecendo no país, e nós estamos tendo a Amazônia fazendo vala comum, o estado Sim. do Amazonas fazendo vala comum aí em Manaus, você imagina como não seria se não fizesse um lockdown da vida aí. Não, com certeza. É um negócio assustador. Você olha para os números, só piora. Você tá, e deixa eu te perguntar, tá ficando claro para você o significado das coisas? Porque assim, uma coisa é fazer a matemática, tal, ver se bate, se não bate, vai, volta, faz mineração, tal, e vai trabalhando com esses números. Não é fácil, mas o job é esse, né? Mas você está conseguindo captar os conceitos por trás disso, o significado dos números, sabe? O que significou isso, o que significou aquilo, como seria, como tá ficando claro isso? Lucas, eu acho que sim. Show de bola. Se Acho que tem algumas horas que você pode me dizer melhor, né? Se está escorregando em algum conceito, não, mas eu acho que sim, que eu tenho visto bastante sentido, lógico, em tudo. Legal. Excelente. Então a história aqui é o seguinte: tem uma tarefa lá na aula 6, Tá, uma na aula 5, acho que da aula 5 é o PPT, que a gente tá. dá para colocar até o dia 30. Da aula 6 é sobre essa parte que você dá um refresh aí, dá uma atualizada aí, eu acho que tem mais coisa. Eu coloquei até a aula 7. Né? Ah, apareceu. Então, assim, ó, tem uma atividade para entrega da aula 6, ela é o dia 15, e da aula 5 ficou dia 30. O da aula 5 é o PPT que você fez, Tá. certo? Se você quiser alterar conforme nós já discutimos, fique à vontade, tá certo? Eu anotei aqui as sugestões, eu vou fazer isso. E aí, o da aula 6 é sobre o Covid, essa variável apenas de óbito que você viu, não precisa fazer toda não, somente a variável de óbito. E aí, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho o que acontece nos estados. Vamos pegar os estados mais complicados e ver como que funciona essa modelagem para a gente discutir. Tá. Tá? E a semana que vem a gente entra na aula 7, que vai ser esse banco de dados aí, que é um banco de dados de default de clientes, para ver se eles assinam contratos ou não. Que eu peguei lá. Legal. Tá Legal. certo? Tem bastante variáveis e parece um credit score, entendeu? Parece um Tá, credit entendi. score. Aí Vou tem bastante variável. dar uma olhada nele antes. A base de dados está embaixo também, tá? Daí você pode olhar lá. Eles trabalharam com rede neural artificial, a gente vai fazer por descrição e modelagem simples e tudo mais. Aí conforme a gente for caminhando, tinha um. Vou pegar um material do MBA aqui, tinha um programinha super bacana, que era que a gente baixava na internet para fazer modelagem com rede neural, é bem bacaninha. Dá para fazer bastante brincadeira com ele. Vê se eu acho ele aqui nas minhas coisas. Dá para brincar, ele é com a redinha. É gostoso. Tá, então agora eu coloco essas análises que eu fiz, e vou tentar algumas novas também, num PPT e subo aqui como aula 6. Isso, na atividade de entrega para aula 6. Pode ter até o dia 15 do 5, perdão. Eu coloquei de 15 do 4 a 15 do 5, tá? Tá ótimo. É 15 do mês que vem. 15 do 4 já foi. Estava digitando agora, eu errei. Vou ajeitar lá. E aí a semana que vem a gente começa a brincar com a aula 7, só que a gente vai trabalhar um pouco mais com as coisas do Covid por estado. Tá ótimo. Tá bom? Perfeito. Porque daí a gente consegue comparar as variáveis. Porque o que a gente está vendo é o total. E os das variáveis, e os dos estados e regiões, são as quebras no modelo, né? A gente está vendo o final. Uhum. É, o drill down, né, que a gente fala aqui. A gente consegue Exatamente.
Você consegue ver exatamente como é que cada, sei lá, ecossistema está trabalhando com isso. É isso aí, como a gente consegue ver como cada parte está, com cada estado, o que está acontecendo em cada estado, Uhum, né? legal. Bom, Sem muito acesso às variáveis todas, mas é o que a gente tem. Só, não, mas muito. só para você ter uma ideia, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para te mostrar. Esse aqui. Eu vou encerrar aqui então. Tá, eu vou te mostrar um modelo aqui. Deixa eu compartilhar a tela contigo. Compartilhar a tela. Compartilhar. Aqui. Tá, Quando começou a sair, quando começou o Covid a complicar, esse cara aqui é um físico tá. da Universidade Federal. Seria o número 23 aqui. Esse cara aqui. Tá? Fragoso. Isso. E daqui também, de Viçosa, Minas Gerais. Ele trabalha nessas duas universidades. E ele fez um modelo de propagação utilizando a ideia do Covid como uma SARS. E ela é uma SARS mesmo, né? Tá vendo que ele faz a cadeia? Sim. Isso aqui é a cadeia de transmissão que acontece com as pessoas. E aí ele vai modelando cada parâmetro. Caramba. Entendeu? Ele modela cada parâmetro. E aí, vai dando a ideia tal, até chegar na matemática toda, um monte de matemática, evidentemente, esse cara está no doutorado fazendo isso, acho que é isso daí. A questão é que ele estuda os casos da Espanha, quando a Espanha estava começando a ter problema lá atrás, né, no mês passado, e ficou bem ajustado. Eu não sei se ele publicou mais coisas do Brasil, não sei. Não sei te falar. Mas aqui embaixo, coloco os gráficos, aí ficaram as curvas. Tá vendo? Sim. Ó. Essa é a curva teórica sobre o ponto sendo real. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. E aí, em cada cidade, né? Então, Andaluzia, Aragão, Canárias, tá certo? Catalunha. Ele faz por cada região da Espanha, tá certo? E aí, algumas não ficam tão boas, que nem todo modelo fica bom, mas grande parte ele consegue fazer um modelinho e dar uma boa ajustada, tá vendo? Quando você pega o total, ajusta bem. Ficou bem fitado, né? E a questão é que cada região vai ter suas particularidades, né? Onde que lá é o epicentro do bactéria? Perdão, não entendi. Onde que é o epicentro lá na Espanha? Ou foi? Boa pergunta, não sei. Teoricamente seria o que melhor ajustasse, né? Estou pensando na Comunidade de Madrid aqui. Eu estou olhando por quantidade aqui, Andaluzia, tem bastante aqui pela escala. Castilla-La Mancha aqui. Aqui 6 mil casos, Comunidade de Madrid, como você falou. Isso aqui realmente vai puxar a coisa para cima. Aqui, deixa eu ver por isso. Eu estou indo por escala só, tá? Sim, é porque eu pensei pelo número de informações, né? Então, se ele vai para o total e é uma representação grande do total, talvez ele esteja fitando melhor a curva de todo mundo. Sim. Verdade. Mas o que eu queria te mostrar, chamar a atenção, é que ele leva em consideração várias coisas, né? E aqui a gente está levando em consideração uma coisa somente de uma variável, a resposta e a data. Ele está falando toda uma cadeia, né? Tá vendo? Como pode haver a transmissão, o que acontece, quem se recupera, quem não se recupera. Legal, né? Muito legal. Percebe que vai ficando complexo o negócio. Nossa Senhora. Eu imagino que sim. Bom, então é isso, amanhã às 12h30.
A gente continua, a gente brinca um pouquinho por estado, para continuar um pouquinho nessas análises, e depois a gente pega uma nova base de dados, como eu falei para você, que já está lá na aula 7. Se quiser brincar com ela um pouco, ver como funciona, fica à vontade. Coloquei o link ali. Tá. E aí tem essas duas atividades. E a gente vai construindo as nossas coisas. Tá ótimo, então. Era isso que eu tinha para falar para você.